gente. Esperando vocês entrarem. É, Eu gosto sempre de entrar uns 5 minutinhos antes, para dar tempo de todo mundo entrar, para quando a gente começar. Ai, boa noite, Mônica Anjos. Incrível, maravilhosa. Obrigada pelo carinho. Vou esperar aqui o pai Sidney entrar. E para a gente começar a nossa live, dá tempo de vocês irem chegando com calma. Oi, pai Rodney, sua bênção. Esperar o pai Sidney me mandar aqui a solicitação. Vamos lá. Daqui a pouquinho o pai Sidney vai chegando. Olha, um beijo pra Gama, gente. Estive lá. Olá! Olá! Boa noite, pai Sidney. Como é que o senhor Boa está? noite. Tudo ótimo, tudo bem, tudo ansioso por esse momento. Não é um momento importante, né? Sim, muito importante, muito importante. Hoje, dia de Ogum, né? Não é isso? Dia de Dia de Ogum, São dia de Ogum. Jorge. Pois é, dia de Ogum. Bom dia, né? Porque afinal Ogum é o senhor das estradas, dos caminhos abertos e é um bom dia para nós. Para a gente começar, né? Então, gente, o objetivo dessa live hoje com o pai Sidney, que é doutor em semiótica pela USP, é Babalorixá, é para a gente conversar sobre o livro que ele vai, a pré-venda acontece hoje, o livro Intolerância Religiosa, que é o oitavo título da coleção Feminismos Plurais. Para quem não conhece, a coleção Feminismos Plurais é uma coleção que começou em 2017. O primeiro título foi o meu, Lugar de Fala. A gente já está agora no oitavo, né? Coisa do Pai Sidney. O nosso objetivo é ser uma coleção acessível, uma coleção com preços acessíveis, linguagem acessível, mas, sobretudo, de trazer essas produções de saberes negros para um alcance maior das pessoas. Então, feita essa apresentação, é uma grande honra para mim, como coordenadora da coleção, ter agora a Balorixá Sidney Nogueira com a gente, fazendo parte do time Femininos Plurais, sobretudo em relação a esse tema que é tão fundamental, que é a intolerância religiosa. Então, pai, não sei se o senhor quer se apresentar para as pessoas, contar um pouquinho da sua trajetória, e assim a gente entra nas perguntas do livro. O que o senhor acha? Sim, eu quero primeiramente agradecer pelo convite para fazer parte desse time de gigantes, não é? E fazer parte dessa coleção tão importante, não é? Uma verdadeira intervenção contemporânea. E, primeiramente, eu preciso agradecer a você, ao pai Rodney, a Bruno, não é? A Lisandra, não é? Todos que me trataram com tanto carinho, não é? E que oportunizaram essa escrita. Bom, eu sou Babalorixá, estou à frente de uma casa de candomblé em Suzano. Eu sou de família de candomblé, toda a minha família é de candomblé. Eu sou filho de uma Ialorixá. Eu sou professor, não é? Eu sou professor universitário e com mestrado e doutorado em semiótica e linguística geral. Sempre trabalhei com as línguas africanas. Eu confesso que faz pouco tempo, não é, que eu comecei a acessar esses temas, não é, esses temas ligados à decolonialidade, ao racismo, racismo estrutural, racismo sistêmico. Isso é alguma coisa, inclusive, que surge depois do meu doutorado. O doutorado eu terminei em 2009 e a partir do término do doutorado é que eu começo a entrar em contato com essas literaturas negras, não é, que foram me enegrecendo mais, vamos dizer assim, não é? Então, eu costumo dizer que eu atuo num tripé: babalorixá, ativista, não é? Ativista e, e professor, que eu gosto muito da ideia de professor. Eu gosto. Ai, que ótimo, pai. É, Agora vamos falar um pouco do livro.
Como é que foi para o senhor receber, né, primeiro o convite para escrever sobre esse tema, como o senhor acabou de falar da sua trajetória de enegrecendo, e ao escrever esse livro, né, Intolerância Religiosa, o que o senhor esperava em relação aos sentidos que ele poderia produzir nos leitores e leitoras? Então, faz algum tempo que eu tenho participado muito dos debates relativos à intolerância religiosa, não é? Quer dizer, eu venho já há uns 5 anos participando dos debates, não é? E quando as coisas se agravaram, eu estava em campo. Então eu recebi com muita alegria a possibilidade de poder partilhar um pouco das minhas experiências e das minhas pesquisas, não é? Eu escrevi o livro com muita humildade, né? Como é a minha escrita. A minha escrita ela vem sempre num tom de conversa de terreiro, não é de uma fala daquele babalorixá que quer dividir alguma coisa em uma roda de conversa. Então, esse é o jeito da minha escrita é essa, né? Todos os livros que eu produzi, os artigos, é sempre uma escrita não é feita para mim, não é feita para a academia, é uma escrita para o leitor. Não é? Quer dizer, eu escrevo é, preocupado com quem vai receber, com quem vai ler. Então, eu tentei, né, da melhor maneira possível, me colocar de uma maneira generosa, não é? Para que os leitores entendam de verdade de que se trata a intolerância religiosa tão presente no Brasil, não é? E as pessoas e eu fiz uma visita histórica, não é? Eu fiz uma pesquisa histórica, depois uma pesquisa da intolerância religiosa na contemporaneidade, a intolerância religiosa no mundo e como é que ela está no Brasil. Então, eu quero tocar. Na verdade, assim, aquela escrita é uma escrita para tocar os leitores. Eu não quero afrontá-los, eu não quero provocá-los, eu quero sim, porque é a proposta do professor, a provocação, não é? Mas também é uma escrita que está aberta, não é? Para que a gente fale mais sobre esse assunto. Ótimo, pai. O senhor poderia explicar para a gente qual é a relação entre intolerância religiosa e racismo religioso? Então, na verdade, não é nós. Algumas pessoas podem se questionar por que desse título, intolerância religiosa, é que nós partimos do geral para o particular, não é? E achávamos justo, né? Quer dizer, eu achava justo que este livro pudesse ser lido por todos, não é? Por todos, independente daqueles, né, que sofrem mais o racismo. De verdade, a, a força semântica da palavra intolerância, ela não atende ao que acontece com as comunidades tradicionais de terreiro, com as tradições de matriz africana. Não é, quer dizer, a categoria semântica intolerância, ela é branca, ela é eurocêntrica, ela é ocidental e ela é menos criminosa que o racismo. Então, a gente pode pensar que toda forma de preconceito, toda forma de racismo é uma intolerância. Então, você tem um grupo maior, não é, que é a intolerância religiosa, e eu acredito que os nossos irmãos e irmãs também das religiões protestantes, neopentecostais, cristãs também sofrem, não estou minimizando isso, não é? Mas eles sofrem intolerância, não é? Quer dizer, nós precisamos de uma categoria que explique o que nós sofremos. E essa categoria é racismo. Racismo da forma religioso, não é? Então, quando eu falo em racismo religioso, é porque o racismo religioso ele incide diretamente nas origens negras da prática religiosa, não é? Então, ele é racismo porque
Não se trata da questão ligada ao fato de ser praticado no Brasil, de ser praticado por brancos, também por brancos e brancas. Não se trata disso. O racismo religioso, ele dá conta, não é, de um fenômeno de segregação e criminalização maior do que a intolerância. Um fenômeno de subalternização, criminalização, segregação de tudo que tem para além da prática ser feita por negros e negras, de tudo que tem origens negras. Então, a gente se volta, quando falamos em racismo religioso, nós nos voltamos para além de ser praticado, não é, por negros e negras, também isso se volta para as origens e para a não aceitação, inclusive, da própria origem da prática religiosa. Perfeito. Pai, pegando o gancho na sua resposta, e como babalorixá, o senhor sente esse impacto do racismo religioso na sua vida, no dia a dia? Sim, sim, já senti duplamente, já senti no mercado de trabalho, porque você ser negro, automaticamente você já está exposto ao racismo sistêmico, ao racismo estrutural, você já está exposto. E quando você é negro e de uma tradição de matriz africana, aí você é duplamente perseguido. Então, você é duplamente estigmatizado, não é? Então, Uhum. às vezes, dependendo do contexto, ser negro é aceitável, desde que você não assuma essa negritude. E ser de uma tradição de matriz africana, de um sistema de crenças negro, implica assumir a sua negritude e enegrecer um pouco mais, não é? Também por Uhum. isso que nós temos uma evasão de negros e negras das tradições de matriz africana, porque para enegrecer você precisa, nós sabemos disso, você sabe disso melhor que eu, que nós precisamos de autonomia, não é? Para Uhum. enegrecer você precisa de autonomia, porque você precisa poder escolher, inclusive a religião que praticar, não é? E Uhum. na nossa sociedade isso não nos é permitido. Então, sim, eu já senti na pele uh, é, os impactos, digamos assim, do racismo religioso. Não é? Quer dizer, naquele discurso de você vai fazer macumba para mim, naquele discurso de eu tenho medo de você, olha, o professor Sidney é perigoso, olha, cuidado com ele, entendeu? Sempre nesse sentido de estigmatizar, olha, cuidado, ele é macumbeiro, olha, cuidado, não brinca com ele, quer dizer, aquele racismo recreativo, não é? Que parece Uhum. recreativo, mas na verdade trata-se de um racismo excludente, não é? Que volta-se para a sua escolha, não é? Para a sua escolha religiosa. Uhum. E de acordo com dados que o senhor traz no livro, e viu, gente, aqui dando um spoiler, hoje é a pré-venda do livro, assim que acabar a live, a gente vai postar o link. Por conta da pandemia, não tem como mandar ainda o livro impresso, a gente ainda não mandou para a gráfica, mas todo mundo que comprar o livro hoje do Pai Sidney, Intolerância Religiosa, ganha o e-book e a gente manda daqui a alguns dias o livro impresso, então fiquem ligados. Vai pegando de novo esse gancho que o senhor falou, né, do racismo religioso, do que o senhor, enfim, já sofreu e sabe e sente na pele como é. Mas o senhor apresenta no livro alguns dados, né, que nos últimos 2 anos, assim, dados que mostram, exemplificando esses tipos de ataques. O senhor acha que nos últimos anos o racismo religioso ele vem se agravando no Brasil? Ele tem se agravado porque nós começamos a ficar mais visíveis. Inclusive, isso está no livro, esse percurso de visibilidade. Não é? Tem a lei 2.639 de 03, não é?
do ensino de história e cultura, e a nossa religiosidade ela não está centrada nesse sentido religioso, eurocêntrico, ela é cultura, não é? Quer dizer, nós Uhum. temos uma mitologia, nós temos uma história. Então, isso acaba nos permitindo uma visibilidade maior e também nós passamos a ter, não é? Quer dizer, na última década, não é? Na última década pré-golpe, digamos assim, nós passamos a ter visibilidade, nós passamos a ter, aparecer mais, a tecnologia também nos Uhum. ajudou. E aí eu trabalhei com os dados do Disque 100, né? O Disque 100 é de uma secretaria que hoje não existe mais, e esses dados, não é? Quer dizer, eu voltei 10 anos e eu fui olhando esses dados, não é? E nos últimos 2 anos, quer dizer, o número de denúncias referentes a perseguições ao racismo religioso ligado às comunidades tradicionais de terreiro aumentou muito. E tem um outro dado interessante que tem a ver com essa minha ideia de autonomia, de poder enegrecer, que quando você tem, né, no ano passado, quando eu fechei os dados, a gente estava com 506 denúncias Uhum. ligadas a todas as religiões, e nós estávamos com aproximadamente 300 denúncias relacionadas a Umbanda, Candomblé, Jurema, Batuque, Xambá, essas tradições diaspóricas. Mas é interessante, não é, que essas 300 denúncias incluíam, e eu faço essa análise no livro, um número de 200 denúncias anônimas, em que as pessoas não autodeclaravam a sua religiosidade. Ora, quem é que não autodeclara a sua religiosidade? São os negros, né? Uhum. Isso quer dizer, ou quando a sua religiosidade é negra, não é? Uhum. Então, para além, não é, do racismo religioso, você ainda tem uma estrutura que obriga, não é, os praticantes desta religiosidade a se esconderem. E isso, eu faço uma análise muito interessante, usando alguns teóricos, e isso se reflete nos dados. É muito interessante. Eu penso que com a polarização, por mais, enfim, não vou fazer análise de juízo de valor da polarização, mas eu penso na lógica exuística que o erro vira acerto. Então, eu penso que com a polarização, nós também passamos a nos enxergar mais, não é? Uhum. E enxergamos com um pouco mais, digamos assim, de perto as perseguições, e isso acaba refletindo nos embates. Né? Nós estamos falando de embates de algo que é considerado hegemônico, padrão, certo, e de algo que é considerado não padrão, não hegemônico, subalternizado e satanizado. Pai, gostaria, pegando de novo esse gancho que o senhor falou, né? Nos últimos anos a gente viu muitos ataques a terreiros, né? Apedrejamentos de terreiros, sobretudo na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E em relação a isso, houve uma movimentação para denunciar, né, o Estado brasileiro, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que o senhor participou bastante junto com o doutor Edio Silva e outras pessoas, participou acompanhou, né, de perto, inclusive também o direito de resposta à TV Record, que também fez uma série de programas demonizando, né, as religiões afro-brasileiras. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas que não são da religião, às vezes ficam meio por fora, pontuasse, né, esses ataques que vários terreiros vêm sofrendo nos últimos tempos, ou que que essa emissora de TV fez, e essa mobilização para denunciar isso na justiça e também denunciar o Brasil internacionalmente. Então, só para vocês terem uma ideia, nós as perseguições, conforme eu disse, elas se agravaram, não é? E é importante essa pergunta, porque a gente precisa dizer para as pessoas
Porque às vezes passa uma sensação de que nós não estamos fazendo nada. Ah, mas vocês também não se movimentam, vocês são desunidos, tem um senso comum, não é? Que nos Uhum. coloca nesse lugar de, além de invisíveis, desunidos e sem força política. Não é? Isso não é verdade. Não é? A Uhum. grande verdade é que a força oposta ela é muito maior do que a nossa. É disso que se trata. Não é? Então, de que nós não nos movemos, não é? Quer dizer, nós tivemos uma. Isso nunca aconteceu, né, na história da justiça brasileira. Aconteceu por outros motivos, mas não aconteceu, já aconteceu aquela história da transfusão de sangue, de uma determinada religiosidade, mas nunca aconteceu de uma religião ser levada ao Supremo Tribunal, não é? Por conta dos seus rituais, não é? Uhum. E um processo que demorou, não é, cerca de 10 anos. E nós só terminamos porque nós fizemos um acordo, não é? Aceitamos um acordo, fomos obrigados, porque isso poderia rolar por mais 20, 30 anos. Todo mundo conhece a justiça brasileira como é, não é? E aí Uhum. nós tivemos a Idafro, nós tivemos o doutor Edio, o doutor Basílio, que são aliados nessa luta. Há denúncias também internacionais destas perseguições feitas contra as religiões de matriz africana no Brasil, por conta de casas. Aqui em São Paulo nós tivemos casas perseguidas, nós tivemos casas invadidas, nós tivemos casas depredadas, está lá no livro os casos, alguns casos. E no Rio de Janeiro, nós tivemos o que é assustador, não é? Que são, eles se denominam, não é? Não estou dizendo que sejam, mas eles se autodenominam traficantes de Jesus, não é? E eles se autodenominam, eu não estou dizendo que eles são, isso Sim, está sim. nas, está nas notícias, está publicizado, não é? Quer dizer, é um Uhum. movimento fundamentalista que tem tirado as comunidades tradicionais de terreiro de algumas regiões. E nas minhas pesquisas eu pude acessar algumas Yalorixás e elas disseram que elas podem continuar morando no local, mas elas não podem bater o tambor, não é? Isso é assustador. E Yalorixás negras, as Yalorixás com as quais eu pesquisei e falei e fiz trocas são Yalorixás negras, Yalorixás antigas, que ajudavam a comunidade, que davam comida, porque tinha um movimento social em nome da comunidade. Tudo isso não é? Felizmente, no STF, nós ganhamos, né? Os rituais são efetivamente constitucionais, como garante, não, nem Uhum. precisava usar erário público para essa discussão, porque isso já está garantido constitucionalmente. Uhum. Mas hoje há processos, não é? Quer dizer, ah, fora do Brasil, não é? Quer dizer, há um movimento na Unesco, né? Nas Nações Unidas, não é? Nós tem um movimento para que porque na verdade no Brasil nós temos o racismo religioso, mas no mundo todo nós temos um movimento fortíssimo de intolerância religiosa, e isso tem se agravado porque tem se utilizado da religião como elemento de conversão não só religiosa, mas também política. Não é? Quer dizer, Uhum. houve uma quebra da laicidade, não é? Houve uma quebra da laicidade e essa quebra da laicidade tem transformado os estados, com E maiúsculo, em instituições religiosas, não é? E isso é muito grave, não é? Quer dizer, isso é muito grave. Que tem esse projeto político, né? E de até é bom que o senhor traga esse assunto, porque a gente está falando enquanto instituição, poder político, não quanto a fé das pessoas, né? E nos últimos anos
tem aumentado muito o número, né, Pai Sidney, de pessoas negras que são evangélicas, como o senhor mesmo falou, né, expulsa toda essa mentalidade racista, expulsa as próprias pessoas negras, né, das religiões, e esse projeto político que visa a destruição, né, das religiões afro-brasileiras, a continuação da demonização, né, dessas religiões, né? Justamente por isso que eu fiz questão de dedicar um terceiro capítulo, é o capítulo que eu mais gosto do livro, eu fiz questão de dedicar um terceiro capítulo ao que eu chamo de uma epistemologia de cura, Uhum, porque uma epistemologia de cura da sociedade, uma epistemologia antirracista, não é? uhum, E não se trata de uma epistemologia excludente, partindo do pressuposto que é uma epistemologia da encruzilhada, não é? Nós, das comunidades tradicionais de terreiro, nós temos como um grande orixá, não é? Exu, e ele é o senhor da encruzilhada, ele é o primogênito do Criador, ele é o primogênito, o primeiro encontro da terra com a água, o primeiro montículo de água com a terra faz o primeiro barro, e aí nós temos Exu. E eu dedico o último capítulo ao que eu chamo de curas epistemológicas, né, no sentido de saberes ancestrais que explicam um pouco por que nós somos tão perseguidos e também como é que a gente pode como é que nós podemos nos curar, né, entre aspas, desse vírus que é o racismo e que, de verdade, na posição de Babalorixá, eu penso que ele afeta todos nós, não é? uhum. Ele dizima toda a sociedade, muito embora o foco sejam os nossos corpos escurecidos, o racismo ele é prejudicial para todos, não é? Porque ele nos divide, não é? Porque ele criminaliza, porque ele mata precocemente, porque ele nos impede que professemos a nossa fé, não é? Eu costumo dizer o seguinte, e eu quero dizer aos irmãos, não é, que são cristãos, eu não sou de candomblé para afrontá-los. Eu sou de candomblé para enegrecer, porque para mim é o que me torna mais negro. Mas em momento algum eu me tornei de candomblé para afrontá-los, não é? Uhum. Então é importante que a gente desfaça um pouco essa ideia, não é? Essa ideia satânica, no sentido cristão da palavra, de que nós somos de candomblé para fazer oposição. Não, nós não somos de candomblé para fazer oposição. Nós somos de candomblé para que continuemos vivos, porque nós acreditamos, assim como eles acreditam, que é nesse lugar que nós encontramos a nossa força, a nossa sobrevida, o nosso axé e a nossa fé. Ai, que lindo, pai. Você podia aprofundar um pouco mais? Porque aí, como o senhor falou, né, tem esse capítulo que o senhor fala dessa epistemologia de terreiro, relacionando-se a cura a uma sociedade dogmática, né, que o senhor coloca. Quais os sentidos da ideia, assim, para as pessoas que ainda não têm contato com essa ideia de cura de Eu uma sociedade dogmática? vou fazer um pouquinho o contador de histórias. Eu vou fazer o Sim. contador de histórias um pouquinho, que eu gosto, todo Babalorixá é um pouco contador de histórias. Então, no momento da gênese do mundo, no momento da criação do mundo, a partir de uma cosmogonia nagô, africana, iorubá, o Criador ele ofertou duas cabaças ao seu primeiro filho, Exu. Ele ofertou duas cabaças diferentes. Numa das cabaças continha o que nós chamamos de ibi. Qual é a noção de Ibi? A noção de Ibi é uma noção de terra árida, de desafio, de obstáculo. Para nós do Ocidente, nós interpretaríamos que nessa cabaça estava todo o mal. Na outra cabaça, ele ofertou o que nós chamamos de Irê. O que é Irê? Irê é terra fértil, terra úmida, terra
produtiva, vida, saúde e prosperidade. É o que nós no Ocidente interpretamos como bem. Então ele entregou, não é? Entregou para Exu duas cabaças, uma com Irê e outra com Ibi, a fertilidade e a esterilidade. E aí ele entregou, Exu deu aquela gargalhada e falou: kkkk, eu não preciso disso. Não, mas né, o pai, né, falou, o criador, não, mas é importante, receba essas duas cabaças. E ele, não, eu não preciso disso. Ah, fez aquela gargalhada, deu uma olhada ao redor e viu uma cabaça vazia no canto, jogada assim, jogada no canto. E ele viu essa cabaça jogada, e ele pegou essa cabaça, falou, eu quero aquela. Aí o criador pegou e falou, Lodumário Olorum, o criador falou, não, mas naquela cabaça não tem nada. Não, mas é aquela que eu quero, é aquela que eu quero, é aquela que eu quero. Aí o criador foi lá, pegou aquela cabaça e deu para Exu. O que ele fez? Ele abriu aquela cabaça. E aí ele falou, agora eu quero as outras duas. Aí o criador lhe deu as outras duas. E ele pegou a cabaça da maldade, jogou dentro desta terceira cabaça, e pegou a cabaça do bem, da bondade, e jogou dentro, chacoalhou e soprou sobre o mundo. Uhum. Então, nós precisamos muito desta epistemologia, porque nós vivemos acreditando que tudo se dá por oposição, que tudo se dá por bem e mal, que tudo se dá dessa maneira. E Exu nos ensina que não, ele misturou. Então nós não sabemos os limites do bem e do mal, nós não sabemos quando é que Irê começa e Ibi termina, quando Ibi termina e Irê começa. E ele nos dá uma lição poderosa aí, que essas forças, elas são complementares, elas não se anulam, não é? Uhum. A ideia de Bi é a ideia de um obstáculo, de um desafio que você vai vencer para chegar em Irê, não é? Então, essa epistemologia nega o que está posto, não é? Porque o que está posto é o seguinte, que você precisa escolher um único lado, que você tem de estar de um lado só, que você tem de estar num caminho único. Eu tenho que dizer a vocês, inclusive, isso está lá na epistemologia de terreiro como cura, que quando nós estamos fora da encruzilhada, o caminho único, ele é o responsável por todas as nossas angústias. Porque muitas vezes nós escolhemos um caminho e esse caminho ele é angustiante e a sociedade nos obriga a ficar neste caminho. Quando Exu diz não, volte para o centro da encruzilhada e faça uma nova escolha, não é? Então, Uhum. a nossa sociedade, ela nos coloca, e tem a ver com o racismo religioso, porque o racismo, na base do racismo religioso, da transfobia, da homofobia, da misoginia, está o dogma. E o que é o dogma? O dogma vem de doma, de alguma coisa que nos fecha hermeticamente. E o que nos fecha hermeticamente nega a existência de Exu como divindade da multiplicidade, da diversidade, das possibilidades, não é? Uhum. Inclusive, eu vou dizer para você, para mim, na minha cabeça de Babalorixá, quem nos trouxe neste momento que nós estamos vivendo agora, que nós estamos vivendo um grande desafio, um IBI coletivo, um obstáculo coletivo, uma terra árida coletiva, quem nos trouxe neste momento foi esta crença no dogma. Crença de que existe um caminho e uma solução única para as coisas. Inclusive, Exu diz, em Okaramedi, atalho não é caminho completo. A sociedade toda decidiu pegar atalhos. A mentira é um grande atalho, né? Estamos tomados por mentiras, não é? A própria negação do racismo é uma mentira. Então, a mentira, sinônimo atalho, sinônimo dogma.
não é? A mentira e os atalhos alimentam o dogma. E foi esta mentalidade que nos trouxe neste desafio coletivo, nesta terra árida, e agora nós teremos que umedecer a terra. É disso que se trata. Axé, que lindo, pai. Isso, acho que é importante as pessoas entenderem, né, que isso, esses saberes que o senhor traz no livro, esses saberes das comunidades de terreiro, são saberes, né, são epistemologias. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só religião e ponto, né, e não entende isso também como produção de saber, como epistemologia e visão de mundo. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso, que isso também é visão de mundo, é enxergar o mundo por outra perspectiva enegrecida, por uma epistemologia enegrecida que os terreiros trazem? Exatamente, inclusive eu acredito que é a partir deste lugar epistemológico, filosófico, de saberes tradicionais, saberes ancestrais. Os meus amigos filósofos têm dito isso, eles têm dito que nós precisamos recorrer aos saberes tradicionais para a cura da sociedade, não é? Os saberes pós-modernos, eles não estão dando conta da manutenção de uma sociedade saudável, longeva, feliz, não é? Nós estamos tomados por um culto ao ódio, não é? Quer dizer, hoje existe uma nova divindade pós-moderna e o nome dessa divindade é ódio, quer dizer, odiar é preciso, não é? E nós de comunidade tradicional de terreiro, nós temos um sistema de crença, não é, que nos aproxima do sentido de religiosidade, de religião, muito embora a palavra religare, ela não dá conta do nosso sistema de crenças, porque não há desligamento, nesse sentido teológico, mas nós temos saberes, nós temos uma filosofia. As pessoas, inclusive, elas acreditam que fora da cristandade não existe bondade, não existe valor civilizatório, não existe ética, não existe organização. Não. Sim, tá bom, a cristandade tem a sua ética, ela tem a sua moral, que é a ética e a moral cristã, não é? Mas fora da cristandade também há uma ética, não é? Nós de comunidade tradicional de terreiro, nós temos a nossa ética. Inclusive, nós devemos perseguir, não é, o que se chama Omoluabi. Omoluabi é o bem-nascido ou o retorno do bom caráter, não é? O caráter para nós, inclusive, é uma divindade, é Iuá, Iuarerê. Então, e isso também está na conta do racismo, porque o racismo, não é? Quer dizer, ele é altamente etnocêntrico, quer dizer, é um movimento de inferiorização do outro para ascensão do um, não é? É isso que o racismo faz. E nós vivemos 350 anos de apagamento, de silenciamento, de subalternização, de escravização, não é? Então, eu fiquei muito feliz por ter esta liberdade de dedicar o terceiro capítulo a esses saberes ancestrais, não é? Porque, para além de uma discussão sobre o racismo religioso, a pessoa vai encontrar, não é? Em algumas páginas, não é? Quer dizer, numa grande parte do livro, ela vai encontrar, não é? O porquê da nossa existência, por que nós podemos existir e que nós também fazemos parte de uma ética universal. Nós não estamos, não acreditamos num mundo sem uma ética, sem organização, sem princípios e sem valores. Só que essa ética que nós seguimos, ela não é uma ética dogmática no sentido ocidental da palavra, não é? Nesse sentido, o senhor poderia explicar, que eu acho muito bonito quando o senhor fala, né, na banca de Exu há trocas, essa ética da troca de Exu do mercado, eu acho tão bonito quando o senhor fala, podia falar para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Eu penso, fico muito feliz com essa questão, porque eu gosto. Eu gosto de falar dessas coisas, porque eu tenho me debruçado, eu tenho criado cursos,
oficinas, né, para divulgar esses saberes. E também, não é, quer dizer, tem um primeiro princípio que é fundamental, que é esses saberes ancestrais, a mitologia ancestral, né, quer dizer, a mitologia, os poemas também, o corpus literário de Ifá, nós consideramos este lugar como um conjunto literário que tem todas as respostas esperando a pergunta certa. Isso é muito lindo. Uhum. Então, quando você vai até o oráculo, você vai justamente para trocar, é a sua primeira troca. A grande questão é que isso também agrava o racismo, que nós estamos numa sociedade de consumo e acumulação. Então, não existe troca, existe compra, não é? Quer dizer, então as pessoas compram. E quando eu compro, eu domino, eu possuo, é meu, é só meu, não é? Uhum. Quando o Caramedi diz tem mente, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que é preciso trocar, porque é na troca que você mantém a harmonia. Quando apenas um compra e o outro vende, automaticamente você desarmoniza o mundo, não é? Uhum. Sobretudo porque às vezes você fragiliza quem vende, não é? Uhum. Você supervaloriza quem compra, não é? Às vezes quem compra não está nem precisando comprar, não é? Quer dizer, então a lógica que está posta na banca do mercado tem dois lados, é uma lógica que nós precisamos retomar, inclusive, para amenizar as tensões que estão postas no atual sistema de valores que rege o Brasil e o mundo, não é? Uhum. E também por isso eu fico supervalorizando esses saberes ancestrais, não é? Uhum. Nós também, nas comunidades tradicionais de terreiro, estamos invadidos por uma lógica que não é nossa, não é? Também por conta do racismo religioso, da força estrutural do racismo. Então seria, Então, desculpa cortar, então é fundamental também descolonizar os terreiros, né? também é fundamental descolonizar os terreiros, não é? Nós precisamos saber quem somos, né? E mais uma vez eu digo isso, quer dizer, esse livro é leitura fundamental, não é? Para todo Babalorixá e Alorixá, Tateto, Mameto, Doté, Doné, padre, pastor, e para todos, todo aquele que quer, em alguma medida, entender, não é, o processo de retirada de existências. Eu não gosto muito da palavra desumanização, mas ela também se aplica, não é, aqui. Mas a gente está falando, não é, que o racismo estrutural ele quer eliminar existências e saberes, não é? Quer dizer, o racismo religioso ele quer dizer o seguinte: olha, estes saberes ancestrais são perigosos para a pós-modernidade e também por isso eles não podem existir, porque seria dizer que o crime, não é, de escravização de corpos pretos e pretas foi pior do que é, não é? Uhum. Porque além de você escravizar, não é, você estava ali praticando o que nós chamamos, né, na antropologia, você sabe melhor do que eu, na filosofia de epistemicídio, não é? Quer dizer, Uhum. junto com o racismo religioso, há um projeto de anulação destes saberes que eu fiquei muito feliz quando eu tive a liberdade de poder também contribuir com isso no livro. Uhum. E nesse sentido, pai, a gente está se encaminhando para o final, e o Instagram ele derruba, né, a live. Então a gente tem que cumprir a uma Vamos hora terminar antes, certinha. vamos terminar antes. Para quem está perguntando, gente, hoje é a pré-venda, a gente vai lançar do livro Intolerância Religiosa, do Babalorixá e doutor em Semiótica, Sidney Nogueira. Assim que acabar a live, a gente vai postar o link da pré-venda. Se liga lá
na minha página e no site da Pollen Livros, que é a nossa editora parceira. Então, na Pollen Livros, no site da Pollen Livros já está lá disponível o link para pré-venda, mas eu vou postar e o Pai Sidney assim que acabar a live. Mas corram lá no site da Pollen Livros para já adquirir. Pai Sidney, agora que a gente está se caminhando para o final, eu gostaria que o senhor falasse para quem se destina essa sua obra. Olha, essa obra é leitura fundamental para os estudantes do ensino médio, porque eu acredito, não é que a gente precisa edificar desde cedo é, e desfazer, não é, esta cultura do ódio, não é? Eu sei, alguns momentos do livro eu lhe soarei mais apaixonado, mais ácido, como numa conversa de terreiro, mas eu quero que todos recebam essa obra com o que eu chamo de escuta generosa. Estejam Uhum. com a Tá escuta travando um pouquinho, generosamente. pai. Não sei se está travando um pouquinho. Vamos. Isso, acho que É, agora vai. Isso, melhorou. recebam essa obra com uma escuta que eu chamo de generosamente, generosa. Então, recebam a obra generosamente. A obra se destina a todo brasileiro e brasileira, mas eu gostaria muito, na condição de professor, de ver os meus alunos do 8º ano, do 9º ano do Fundamental 1 já lendo esta obra, os alunos do ensino médio, os alunos dos cursos de letras, de filosofia, de antropologia, de sociologia, lendo essa obra, porque eles são responsáveis pela divulgação do conhecimento e formação, não é, dos outros geógrafos, historiadores, todos. Ela se destina a todos, aos meus irmãos das outras religiões, aos cristãos, aos protestantes, aos neopentecostais, e venham abertos, não é? De repente, até a ter um olhar crítico sobre a sua própria prática, não é? Retomando essa ideia da multiplicidade do Criador em cada um de nós, não é? E eu tenho certeza Uhum. que isso vai acontecer, que Exu vai nos apoiar, que o Criador vai nos apoiar, que Ogum vai nos apoiar, e eu tenho certeza que essa obra, ela vai estar na cabeceira, na sala de aula e na mesa de todos e todas. Ai, com axé. E, pai, que agora que a gente está se encaminhando para o final, queria deixar o tempo livre para o senhor falar suas considerações finais, da experiência de escrever esse livro, do que o senhor espera da recepção, como o senhor bem falou, se destina às pessoas de todas as religiões, né, que possam ler sobre o livro, entender as escolhas, como o senhor explicou muito bem no começo do livro, e a diferença entre intolerância religiosa e racismo religioso, que isso está no livro, eu vi as pessoas perguntando depois, o pai já falou sobre isso. Queria que o senhor falasse assim, suas considerações finais dessa experiência de escrever esse livro e como que o senhor espera que essa recepção, né, seja, porque é um tema que diz respeito, como o senhor bem disse, para todos e todas, fundamental que as pessoas entendam o que é racismo religioso, conheçam as epistemologias de comunidades tradicionais de terreiro, e que o senhor disse já muito bem também, não é para afrontar ninguém, é muito pelo contrário, tem no sentido do nosso enegrecer, enfim, o tempo, os últimos 7 minutos, 10 minutos são seus. Maravilha! Eu estou muito feliz, né? Todo mundo pode perceber que aqui eu estou iluminado, porque de verdade eu estou energeticamente iluminado. Eu sou muito professor, então eu gosto muito professor, muito babalorixá. Então eu gosto mesmo deste movimento de partilha. E eu vejo como um ebó, não é? Como uma oferenda ao universo, ao meu par, ao meu irmão, à minha irmã. Então, essa obra para mim é uma porta aberta. É uma porta que se abre e eu peço que entrem. Eu estou abrindo uma porta. Eu peço que vocês entrem sem medo, entrem sem ódio, entrem sem raiva, entrem abertos, não é, a compreender,
como nasce historicamente a intolerância religiosa e por que nasce, né? Quer dizer, tem objetivos por trás de tudo isso, e como se agrava num movimento de racismo religioso, e por que se agrava, e por que é tão importante a manutenção deste movimento de segregação. Não é que o racismo ele é o crime de segregação, não é? Quer dizer, ele decide quem vive, quem morre, quem pode ser de candomblé, quem pode ser cristão, quem pode trabalhar aqui, quem pode trabalhar ali, não é? Então, este livro é um grito à resistência da democracia, não é? Hum. Quando eu escrevo um livro falando sobre racismo religioso, é uma intervenção, não é? Para que nós possamos nos voltar para a possibilidade de existências diferentes, existências filosóficas, religiosas e epistemológicas diferentes. É disso que se trata o livro. Vocês me sentirão muito lá, porque eu estou falando da minha dor, é o meu lugar de fala, entendeu? Então vocês me sentirão mesmo no livro. E eu quero dizer que eu estou aberto a expandir o que está lá. O livro não está terminado, no sentido estrito da palavra. O livro ele é uma grande provocação, não é? O livro ele é de uma eixuêutica, como diz Pai Rodney de Oxóssi, meu irmão querido, meu pai, meu irmão, meu amigo, minha inspiração. E ele é uma eixuêutica, não é? E o livro está aberto. Eixuêutica é isso, né? Quer dizer, é essa dialética, esse confronto de ideias. Mas eu gostaria, sobretudo, que a partir da compreensão, juntos, nós fôssemos capazes de acessar a restauração. Não há dúvida que nós precisamos nos restaurar. Há algo de muito errado nas mentalidades, no colonialismo, na colonialidade do poder, no modo como pensamos, no modo como vemos o outro, no modo, inclusive, como encaramos a justiça, não é? Que nos diz hoje que nós podemos matar quem quisermos dentro das nossas casas, de qualquer jeito, e nós sabemos os corpos que serão mortos. Então, eu penso que é isso, é uma porta aberta para a conversa de terreiro, e uma porta aberta para a compreensão do que é o racismo religioso, a intolerância religiosa, com vistas à restauração. É uma volta à encruzilhada para, a partir da encruzilhada, que nós façamos escolhas que nos permitam viver com as diferenças, inclusive religiosas. Ai, muito bom, pai. Gente, gostaria também de dizer que hoje a nossa editora parceira, a Pollen Livros, completa 6 anos, né? Parabéns para a nossa editora querida, a Lisandra Magon, que está à frente da editora Pollen, que é a nossa grande parceira aqui do selo Sueli Carneiro. Importante dizer que a coleção Femininos Plurais, ela faz parte do selo Sueli Carneiro, né, em parceria com a editora Pollen. É uma construção, né, para visibilizar as epistemologias negras. Eu gostei muito que o pai Sidney trouxe essas existências no plural, que é importante a gente também, enquanto povo negro, nos respeitar na nossa pluralidade, né, não repetir a lógica colonial de homogeneização de nós mesmos, né. Então, hoje faz 6 anos da editora Pollen, então, nossos parabéns aqui para essa editora parceira que abraçou, né, o nosso projeto, que é o selo Sueli Carneiro e a coleção Femininos Plurais, que eu sou coordenadora da coleção e do selo. E, pai, quero agradecer ao senhor, é uma alegria ter o senhor abrilhantando esse time. Mais uma vez, gente, o livro é Intolerância Religiosa. Vocês podem comprar no site da editora Pollen, assim que acabar. Nossa, engasguei até. Assim que acabar, a gente vai Emoção, disponibilizar o emoção. link da pré-venda. E gostaria de agradecer ao senhor por o senhor ter vindo aqui a brilhantar esse time como coordenadora da coleção. Fico muito feliz e emocionada por nosso 8º título ser esse título tão importante e com
um intelectual de peso. Muito obrigado, eu que agradeço, estou muito feliz. Leiam, leiam, leiam. Já adquiram, porque né, neste momento vocês poderão ler o e-book, né, vão receber a versão digital, não é? Então já pode começar a ler, já pode começar a conversar comigo, já pode fazer as resenhas, já podemos ampliar essa discussão. Não deixem de ler, né? Eu fiz de coração mesmo, é de coração, e pensei em cada um e cada uma que acessaria estes conhecimentos, e gratidão é ebó, não é? Gratidão é oferenda, e fica aqui o meu adupé pupó, o meu agradecimento, o meu mojuba, meus respeitos a cada um e cada uma. Axé. Axé, gente, de novo, só para relembrar, tá? Por conta da pandemia, o livro ainda não foi para gráfica, mas se vocês adquirirem hoje o livro do Pai Sidney, vocês vão receber o e-book. Então, vocês já vão ter acesso ao e-book, e a partir de 15 de junho, a gente envia para vocês o livro físico, né? Mas comprando hoje, já recebe o e-book e já pode, enfim, ir se aprofundando sobre esse tema tão importante. Sigam o Pai Sidney no Instagram, tá aqui no o perfil dele. Sigam o Pai Sidney no Instagram. O Pai Sidney também, ele ministra vários cursos importantes pelo Brasil sobre esses temas. É um grande intelectual, já foi para vários lugares do Brasil ministrando esse curso, também ministra online. Então sigam o Pai Sidney para vocês conhecerem mais do que ele nos oferece todos os dias. Sempre tem um post com muita sabedoria. Eu sempre vou lá na página do Pai Sidney. Todos os dias leio e compartilho, me identifico, porque ele é um homem muito generoso, né, que nos oferece esse conhecimento, mas também contratem, a Sidney ministra curso, é importante a valorização dos nossos intelectuais, é importante entender e tudo isso leva tempo para a gente construir esses conhecimentos, e convido todas e todas a conhecerem o trabalho do Pai Sidney mais profundamente, mas que hoje possam comprar o livro Intolerância Religiosa, o 8º título da coleção Femininos Plurais, para que a gente possa, de fato, discutir esse tema que é tão fundamental, de maneira extremamente aprofundada, porque a coleção é isso, a linguagem é acessível, mas acessível não quer dizer palatável, muitíssimo pelo contrário. É acessível no sentido da linguagem para que as pessoas tenham acesso a ela, né? Mas extremamente profunda, e acho que o Pai Sidney traz isso de maneira muito profunda, vocês vão ver lendo o livro, e conheçam o Pai Sidney, né? O senhor dá bastante curso, né, Pai? Se quiser, tem mais 3 minutinhos finais para o senhor falar do curso. Sim, eu estou com um curso na ponta da linha, que é Epistemologia e Afrosentidos dos 16 Odu babados, Odus principais. Não é um curso de formação de jogadores de búzios, é um curso epistemológico filosófico, não é? Isso só se aprende no terreiro. Eu tenho um curso de Ori, né? Um curso de Ori, Autoconhecimento e Vida em Harmonia, esse curso de Epistemologia das Encruzilhadas. Então, me sigam lá, @professor.sidney, e no Instagram me sigam, eu sempre posto muita coisa, livros que eu estou traduzindo, né, que tem muita coisa dos Yorubá escritos em inglês, e eu traduzo, e eu sempre vou compartilhando pílulas, não é, com os leitores, e vamos ampliar essa rede de Jamila. Eu tenho que dizer o seguinte, vida longa e saúde a você, entendeu? Eu saúdo a sua existência, eu me emociono porque é uma existência negra, não é? Isso é difícil, é muito raro, né? Você ter diante de você uma existência negra para saudar num país hegemonicamente branco. Eu estou muito feliz e muito obrigado. Eu que agradeço, Pai. Eu que agradeço de coração, fiquei emocionada também. Agradeço bastante, e é uma honra ter Xangô dançando nesse xirê. Eu só posso agradecer. Axé, Axé, Cabecile, com o rei Oxóssi, Cabecile.
Axé, Axé. gente. A live fica salva por 24 horas. Ó, emocionada, faz sentido. Só o senhor para me emocionar, assim. A live vai ficar salva por 24 horas e corram lá no site da Editora Pollen, sigam no Instagram, professor.sidney com I, tá? E no Facebook, Sidney Barreto Nogueira, tá, gente? Vai, Sidney. Um beijo, Beijo, beijo. uma Logo estaremos. honra ter o senhor nessa coleção. Sucesso, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E, gente, corram lá e adquiram esse livro desse brilhante intelectual, desse, dos nossos maiores pensadores que a gente tem no nosso país. Axé. Pai, um beijo. Tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau. Receba um abraço.